Vamos iniciar nossa aula de Sociologia. Nós iremos continuar falando sobre a modernização da sociedade brasileira. Só que nessa aula nós iremos falar sobre o sociólogo Florestan Fernandes. Revolução Burguesa no Brasil. Uma análise sociológica de Florestan Fernandes. As contribuições teóricas do Florestan Fernandes, elas ocorreram em um período no qual as ciências sociais ela já estava consolidada aqui no Brasil. Aí, por esse motivo, ele criticou a produção teórica das décadas anteriores e defendeu mais a apropriação das teorias sociológicas desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, a fim de adaptá-las à realidade nacional. Desse modo, ele também realizou uma leitura crítica da produção sociológica anteriores, principalmente as teses defendidas pelo Sérgio Buarque de Holanda e também pelo Gilberto Freire. E ao mesmo tempo em que retomou e desenvolveu a produção de Caio Prado Júnior. Retomou e desenvolveu a produção de Caio Prado Júnior. A sua principal contribuição para a sociologia centra-se na pesquisa e na interpretação das possibilidades das mudanças sociais aqui no Brasil. A sua obra, A Revolução Burguesa no Brasil, ela foi publicada em 1975. O Florestan Fernandes analisa nessa obra o processo histórico de formação do capitalismo no Brasil, não apenas como uma realidade econômica, mas também como uma complexa realidade social e também cultural. Ele também aborda o período pós-colonial, que é considerado especificamente a abolição da escravidão e também o processo de independência e seus descobrimentos posteriores, encerrando a sua análise nessa obra com a ditadura militar. A questão central problematizada pelo Florestan Fernandes diz respeito ao modo singular com que o capitalismo se desenvolveu aqui no Brasil, considerando alguns legados de seu passado colonial, que dificultou e tardaram o processo de modernização aqui na sociedade brasileira. O contexto político-social brasileiro no período pós-independência estava marcado pela tensão social entre duas forças sociais que eram aparentemente antagônicas. De um lado, tinha os grupos sociais em ascensão, que eram representados pela burguesia brasileira, e já pelo outro, aqueles que lutavam pela manutenção da ordem política tradicional, que eram representantes da elite dominante agrária. Mas como teria surgido a burguesia no Brasil? Então, segundo o Florestan Fernandes, ele argumenta que, na medida em que o Brasil ele começava a se constituir como nação independente, a produção agrária, que anteriormente estava subordinada aos interesses de Portugal, passou a atender às demandas do mercado interno brasileiro. Em meio a essas mudanças, muitos dos antigos senhores de terras eles deixaram o isolamento da vida rural e começaram a estabelecer-se no cenário dinâmico das cidades, aderindo aí a um padrão de vida mais moderno. E, aos poucos, diversificaram com suas atividades profissionais, investindo em comércio, indústrias, bancos e etc. Percebe-se, portanto, a modernização dos empreendimentos da antiga classe dos latifundiários que se transformou em uma burguesia empresarial. Então, a burguesia desempenhou o papel central no estabelecimento de uma sociedade moderna ao implementar e expandir o modelo de produção industrial capitalista como forma de reposicionar a nação brasileira ao cenário econômico internacional. Então, por esse motivo, Florestan Fernandes adverte que, mesmo com a independência no Brasil e a consolidação de um mercado mais autônomo, a burguesia ela teria se organizado mais como um estamento do que como classe social. E a razão é que ela se estabeleceu como agente econômica privilegiado, perpetuando os antigos privilégios econômicos que eram dos senhores rurais. Embora essa burguesia tenha conseguido, de forma gradativa,
consolidar-se economicamente no Brasil, isso não significou que os grandes latifúndios, representantes da elite tradicional da sociedade brasileira, perderam sua influência e o poder. Que, na verdade, pelo contrário, a Revolução Burguesa no Brasil não foi uma ruptura radical com a ordem social vigente. Antes, foi uma forma de modernização conservadora, ou seja, uma tentativa de modernizar a sociedade brasileira por meio do estabelecimento de instituições burocráticas, de indústria do trabalho assalariado e de uma estrutura urbana, entre outras medidas, sem romper com as antigas tradições e as práticas do período colonial. A convivência nacional com as dicotomias de seu passado e presente, tais como o novo e o arcaico, os senhores rurais e a burguesia industrial, o rural e o urbano, define a noção de que no Brasil existiria uma forma particular de capitalismo dependente. Ou seja, era o estabelecimento de uma economia que, apesar de autônoma politicamente em relação aos outros países, ainda mantinham traços econômicos independentes. Tais elementos de transição se deram em ritmo lento, reflexos de contradições históricas e em meio a elementos e resistência às mudanças sociais. Em outras palavras, o autor destaca que não houve, de fato, mudanças radicais na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. Na verdade, houve uma inserção das antigas estruturas coloniais em uma nova ordem econômica que passou a ser estabelecidas. Aí, desse modo, o autor constata a ausência de grandes rupturas no processo histórico brasileiro que encaminhassem o país rumo ao desenvolvimento. Aí, na página 23, vocês irão fazer a leitura da atividade sociológica para responder as questões a seguir, primeira e segunda questão. Florestan Fernandes, ele apresenta os dilemas e os impasses de uma revolução burguesa no Brasil que, embora tenha assumido para si a missão de construir a nação, fracassou em virtude de sua combinação com formas estamentais. Isso possibilitou que a participação política da sociedade, já que estabeleceu uma forma de dominação autocrática, conservadora e tradicionalista. Em síntese, os interesses da burguesia não romperam, em definitivo, com os interesses da antiga ordem colonial, de modo que o grande problema da história brasileira é interpretado como sendo a nossa incapacidade de superar os princípios inerentes à ordem social colonial. A burguesia brasileira renasceu das cinzas dos antigos senhores de terras no período colonial e manteve-se as mesmas práticas e tradições de dominação utilizadas anteriormente. Repensando a democracia racial no Brasil. A ideia que foi defendida por Gilberto Freire de que o Brasil seria uma democracia racial, caracterizada por relações harmoniosas entre brancos e negros, foi fortemente contestada pelo Florestan Fernandes e também por diversos sociólogos. Tais cientistas sociais envolveram-se em um projeto de pesquisa sociológica que se iniciou em 1950, que foi encomendado pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, a Unesco. Na ocasião, a Unesco buscava compreender e divulgar um estado de caso de coexistência harmônica entre as diferentes etnias da sociedade brasileira. Naquele momento, o Brasil era considerado um exemplo de tolerância e convivência pacífica para a comunidade europeia.
que acabaram de vivenciar os horrores da Segunda Guerra Mundial, à exceção dos estados totalitaristas e genocídio de judeus. Então, tais pesquisas sociológicas, no entanto, elas acabaram por questionar a tese da existência de uma democracia racial no Brasil, demonstrando profunda desigualdade socioeconômica entre negros e brancos e existência de preconceito e discriminação racial que tinha suas origens ainda na escravidão. Como resultado de tais pesquisas, em 1964, Florestan Fernandes ele publicou o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, no qual ele discute a situação dos afrodescendentes na passagem da sociedade escravista para a sociedade de classes, identificando as relações sociais em meio ao processo de modernização brasileira na cidade de São Paulo. Para o autor, era necessário compreender quais foram os destinos e as possibilidades apresentados aos afrodescendentes após o fim da ordem escravocrata e senhorial. Portanto, a obra visa compreender mais do que as relações sociais, o modo como as transformações da estrutura social brasileira, tais como o fim da escravidão, o advento da sociedade capitalista e o processo de urbanização afetaram diretamente determinados grupos sociais em uma das sociedades mais competitivas e modernas do Brasil, a cidade de São Paulo. Com a emergência da sociedade de classes, evidenciada pela abolição do regime escravocrata no Brasil, os senhores de engenhos foram eximidos da responsabilidade da manutenção e da segurança dos escravos libertados, ficando esses abandonados à própria sorte. O Florestan Fernandes ele demonstra o contexto desconfortável ao ingresso da população afrodescendente no mercado de trabalho assalariado, restando-lhe somente duas opções: serem reabsorvidos pelo sistema de produção com condições semelhantes às que já ocupavam, visto que a falta de formação profissional dificultava ainda mais as chances de um trabalho digno com remuneração adequada, ou serem incorporados à massa urbana de desocupados. Florestan Fernandes ressalta que praticamente não havia espaço de colocação profissional para a população afrodescendente. E quando ocorria, era em condições precárias, análogas ao regime de escravidão. Por motivo pela qual a população recém-liberada ficou marginalizada no mercado de trabalho. Então, o preconceito racial estaria muito mais relacionado ao imaginário, ou seja, concepções compartilhadas socialmente que estabeleciam um rótulo de inferioridade e incapacidade aos afros brasileiros para o trabalho. O preconceito e outras expressões de discriminação mantiveram a distância social entre negros e brancos. Nesses termos, Florestan Fernandes ressalta que a desigualdade racial representa não apenas condição desvantajosa, mas um verdadeiro obstáculo para a sociedade brasileira. Aí, para encerrar nossa aula, fica aí a atividade para vocês da leitura sociológica. Faz a leitura e responde essa questão. Também aqui, na página 26, atividade sociológica, leitura e questão. E responder a página 27 e 28 de múltipla escolha. Eu não irei fazer prova, então a nota de vocês serão distribuídas com base nas atividades e nas trilhas, né, que eu irei passar para vocês. Então, até agora vocês já fizeram uma trilha, certo? Valendo 2 pontos. Aí as atividades do módulo mais 2. O caderno de atividade que vocês irão responder também para me entregar até a próxima semana. Mais 2. E a próxima trilha que eu vou estar liberando mais 2
pontos, certo? E os outros 2 pontos, eles serão atribuídos pontualidade nas entregas dos trabalhos e participação referente às aulas ministradas, mesmo sendo aulas gravadas, aquele que tiraram dúvidas comigo, então incluso aí com participação e a pontualidade também nas entregas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp.